Na área de relatórios, você vai ter uma visualização de todos os demonstrativos de controle das suas finanças pessoais de uma maneira simples e prática. Aqui você vai conseguir visualizar o seu fluxo de caixa, que mostra para você exatamente todas as receitas e despesas que de fato aconteceram. Então, são aqueles itens que você sabe que precisa pagar e já pagou ou já recebeu, né? E aí você consegue ver exatamente o seu lucro ou prejuízo mês a mês. Obviamente, isso vai gerar para você uma análise também dos valores que você tem acumulado. Isso é muito importante porque você consegue, de maneira simples e prática, ver se você está conseguindo fazer economias de um mês para outro ou se você está tendo um gasto além do que você imaginava e você está comendo as suas economias. Por que isso é importante? Porque se você estiver tendo uma queda de todas as suas economias, esse pode ser um sinal de alerta para que você reveja as suas despesas ou receitas. Se você tiver possibilidade de ter uma renda maior, você pode colocar isso em prática. Se você tiver uma possibilidade de reduzir despesas, gastos que você tenha mês a mês, também pode ser uma outra possibilidade. Aqui você ainda tem uma visualização clara do seu contas a pagar e a receber, e aí você consegue ver mês a mês se tem algum valor em aberto ou não. Nesse caso, a gente tem para o mês de abril 1.500 em aberto que a gente ainda precisa pagar. Então, a gente sabendo disso, a gente já consegue ter uma análise clara de que no mês de abril a gente provavelmente vai ter um lucro menor do que R$ 3.100, né? Provavelmente vai lá para R$ 1.600 ou algo próximo disso, se esse valor for exatamente esse, e o seu valor acumulado vai descer de 14.000 para 12.500. Então, são pontos importantes de você analisar quando a gente está olhando para o fluxo de caixa. Aqui a gente ainda tem uma área de metas, onde você vai registrar suas metas de receitas e de despesas por grupos de contas. Então, quanto você planeja de gastar com despesas de moradia? Quanto você planeja gastar com despesas de alimentação? E por aí vai. Obviamente, isso tudo é consolidado aqui em cima nas suas metas de receitas, despesas e resultados. De acordo com os valores imputados aqui na aba de lançamentos, conforme você vai pagando eles, você já tem uma comparação entre a sua meta de receita e a sua receita realizada de fato, e obviamente você pode ter uma diferença positiva ou negativa em relação ao que você planejou para cada um dos itens. Então essa é uma área bem legal também, é uma área nova em relação à nossa planilha 3.0 e que vai te ajudar a ter uma compreensão melhor de tudo que você está planejando que aconteça e o que está acontecendo de fato. A gente ainda tem uma aba de resultado, onde você consegue ver seu resultado para todos os seus principais grupos e, se você quiser, você consegue ainda ter uma análise mais específica das subcontas. Então você consegue ter todo esse acompanhamento aqui de uma maneira simples e fácil. Obviamente você tem uma quantidade grande de tabelas. Se você quiser, você pode, inclusive, analisar qualquer um desses itens fazendo a rolagem para baixo aqui. Como eu já te falei, você não precisa fazer nenhuma rolagem lateral, porque toda a tabela consegue ser visualizada na sua tela sem necessidade de rolagem. Você ainda tem uma série de outros relatórios super importantes, como o de resultados por dia, onde você vê dia a dia todas as contas que você está pagando, todas as receitas que você tem, você consegue acompanhar isso mês a mês e você tem inclusive uma análise de resultado automática aqui que mostra para você qual foi o dia que você teve mais gasto ao longo do mês. Isso pode te ajudar a fazer, por exemplo, um controle de quando você tem o vencimento de determinadas contas. Comigo, por exemplo, no dia 10 eu costumo ter mais contas. Nesse caso aqui, no dia 13, eu tive uma quantidade maior de despesas. Então, se eu sempre tiver no dia 13 uma quantidade maior de despesas, eu posso ligar, por exemplo, para as empresas que eu contrato e pedir para que eu tenha o vencimento da minha conta em algum outro dia. Por exemplo, dia 20, dia 23 e por aí vai. Então, essa é uma forma de você ter uma análise diária interessante. Você ainda tem também a análise dos valores em aberto dia a dia. Então, aqui a gente consegue ver que no dia 18 a gente tem R$ 1.500 em aberto para o mês de abril. E se a gente for lá em contas e a pagar e a receber, a gente vai ter uma lista exatamente de todos os itens que estão em abertos para o mês que você escolheu. Como a gente só tem valor em aberto em abril, se eu escolher qualquer outro mês, isso aqui vai ficar vazio. Mas se eu voltar lá para abril, eu consigo perceber que eu tinha uma previsão de recebimento ou cobrança para o dia 18, relacionada ao investimento em veículos, a quinta parcela de 36 que eu tenho na compra do carro no valor de R$ 1.500. O último relatório que a gente tem é o de impressão e ele já vem pronto para você utilizar. Basta você usar o atalho de teclado Ctrl+P
ou utilizar qualquer ícone que leve você para visualização de impressão. Aqui você consegue ver o relatório pronto que a gente já tem, que mostra alguns gráficos e tabelas super importantes para as suas finanças pessoais, e se você quiser imprimir, obviamente, basta apertar o botão de impressão e você consegue ter no papel, na mão, todos os principais indicadores financeiros que você tem relacionado à sua vida pessoal.